Oi, gente, bom dia. Resolvi aqui aparecer para vocês, né, para falar sobre o nosso próximo conteúdo. Esse conteúdo vocês vão achar a partir da página 63 do livro didático de vocês. Inclusive, eu quero que vocês leiam o texto que tem na página 63, que tem como título de novo o sexo. O que significa? Vocês sabem, né, que o sexo ele é muito importante para a evolução dos seres vivos, é muito importante para a diversidade dos seres vivos, é importante para a hereditariedade, é importante para todos os âmbitos da natureza. Então, para que a gente possa iniciar o nosso conteúdo, a gente precisa relembrar, né, dos dois tipos de gametas, né? O gameta masculino e o gameta feminino. E também lembrar que esses gametas, eles se unem num processo chamado fecundação para que ocorra a reprodução sexuada. Nesse processo de reprodução, vai haver a transmissão dos genes, onde o indivíduo ele vai receber um gene do gameta masculino e um gene do gameta feminino e vai formar a característica dele. Só que, para isso, nós também temos que entender a importância dos cromossomos. Por quê? Porque onde é que eu encontro os genes? Os genes, eles estão, né, localizados nos cromossomos, certo? Então, assim, nós, seres humanos, nós possuímos 23 pares de cromossomos. Desses 23 pares, 22 pares, né, nós chamamos de cromossomos autossomos, onde eles vão ter uma variedade de pares de genes que vai determinar a maioria das nossas características, né? E nós vamos ter lá no final, né, do nosso cariótipo, lá no final nós vamos ter um parzinho de cromossomos que eu vou chamar de cromossomo sexual, certo, né? São os cromossomos sexuais, 2 cromossomos sexuais. Como assim cromossomos sexuais? Esses cromossomos sexuais é que vai determinar o sexo do indivíduo, se o indivíduo vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui no nosso capítulo 3 é a determinação do sexo do indivíduo. Alguns exemplos da determinação do sexo do indivíduo, certo? Existem 3 sistemas cromossômicos de determinação do sexo, né, que são considerados como os principais, né? Nós temos aqui o sistema XY, o sistema X0 e o sistema ZW. No sistema XY, as fêmeas, elas vão ter, eu coloquei aqui, vão ter um par de cromossomos homólogos, né, que significa dizer que eles são iguais, e o macho vai ter um cromossomo semelhante ao da fêmea e o outro que vai ser tipicamente masculino. Esse exemplo aqui de sistema de determinação do sexo, ele é o exemplo da nossa espécie, né, de ser humano. Ou seja, a mulher, ela tem 2 cromossomos X e o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, significa dizer que quem vai determinar o sexo do indivíduo, aqui no caso, vai ser o homem. Já no nosso segundo exemplo, né, que é o sistema X0, que ocorre em alguns insetos, como é o caso das espécies de a maioria das espécies de gafanhoto, as fêmeas elas têm um par de cromossomos sexuais, enquanto os machos possuem apenas um cromossomo X, apenas um cromossomo sexual.
Então, eles têm um par, o número de cromossomos ímpar, né? Ou seja, ele não tem o segundo cromossomo do parzinho. Então, por isso que a gente lê sistema X0, certo? O 0 indica a ausência de um cromossomo sexual a menos, né, nos machos. Já no sistema ZW, que ocorre em algumas espécies de aves, diversas espécies de répteis, algumas espécies de peixes, insetos, né, como as borboletas e as mariposas, eles apresentam um sistema de determinação do sexo em que são as fêmeas que possuem, né? Aqui, ó, são as fêmeas que possuem 2 cromossomos diferentes, né? Enquanto os machos têm um par de cromossomos homólogos, né? Que é ZZ, a fêmea vai ter apenas um cromossomo Z e um cromossomo W. E esse cromossomo W, ele vai ser exclusivo do sexo feminino, assim, né, como o Y, ele vai ser exclusivo do sexo masculino lá nos seres humanos e em outros tipos de mamíferos, certo, pessoal? Então, esse sistema aqui de determinação, ele fica conhecido como sistema ZW. Por exemplo, algumas espécies de mariposas e peixes, elas não apresentam cromossomo W. Os machos têm sempre um par de cromossomos sexuais ZZ, e as fêmeas apenas um cromossomo sexual Z. Aí também, né, para essas espécies, o sistema ele também pode ficar conhecido como Z0, certo? Devido à ausência de algumas espécies desse cromossomo W, mas é somente algumas espécies, tá certo? Só para a gente compreender aqui um pouquinho da genética, né? Eu coloquei aqui o exemplo do sistema XY, ó. O homem, no caso o ser humano, ele tem 46 cromossomos no total. Então, desses 46 cromossomos, 44 são autossomos, que são semelhantes entre o sexo feminino e o masculino, e 2, né? Os outros 2 são os cromossomos sexuais, que no homem ele vai ter um X e um Y. E a mulher tem 44 cromossomos, autossomos e 2 cromossomos sexuais XX. No sistema X0, o gafanhoto macho tem 22 cromossomos autossomos e 1 cromossomo X, então ele só vai ter, no caso, 23 cromossomos no total. Já a fêmea tem 22 cromossomos autossomos mais 2 cromossomos X, então ela vai ter 24, um cromossomo a mais do que o gafanhoto macho.